Olá, bom dia! São 11 horas e 30 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O tema do programa de hoje são os fundos de investimento em direitos creditórios. Você vai entender o que esses fundos, como eles funcionam e por que eles são uma alternativa bastante atrativa nesse período de juros baixos. Para explicar tudo isso, vamos conversar com Clever Lairana Miller, diretor da Anfidic, a Associação Nacional dos Fundos de Investimento de Direitos Creditórios Multicedentes e Multisacados. Aproveite agora que o programa está começando para compartilhar o nosso link. E vá até o botão seguindo na nossa página no Facebook para habilitar a ferramenta de alerta e saber de todos os nossos vídeos ao vivo. Primeiro, vamos para o nosso telão ver quais as informações que começam a mexer com esta semana quente. O giro de informações começa com o Ibovespa. O principal índice da B3, na primeira semana de abril, encerrou em queda de 0,64% aos 84.820 pontos. Ah, mas você deve se perguntar por que isso aconteceu se o ex-presidente Lula teve prisão decretada na quinta-feira. O mercado financeiro, os investidores em geral já tinham precificado o ex-presidente fora do jogo eleitoral lá em janeiro. Era isso o que importava para eles. Então, o que está interferindo na Bolsa Brasileira é a guerra comercial entre China e Estados Unidos e é sobre isso que você precisa ficar atento neste momento. Agora há pouco, o principal índice da B3 estava em queda de 0,64% aos 84.351 pontos. Nosso próximo item é o câmbio. A guerra comercial entre chineses e americanos, claro, interfere diretamente na cotação do dólar. A moeda dos Estados Unidos fechou a semana passada em R$ 3,36, a maior cotação desde 18 de maio de 2017, quando a divisa foi negociada a R$ 3,38. No ano, o dólar acumula valorização de 7%. Há 15 minutos atrás, ela estava sendo negociada em alta de 0,72%, aos R$ 3,39, portanto já batendo maio do ano passado. E para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é a Marfrig, que adquiriu um frigorífico nos Estados Unidos. O destaque mais aqui na ponta, Raul Moreira, o presidente da Alelo, no primeiro bloco da entrevista com um moeda forte de Carlos Sambrana. E mais próximo de mim aqui à direita, Lula indica Gleisi Hoffmann como sua porta-voz. E a principal reportagem da revista Dinheiro dessa semana, claro, é o ex-presidente Lula fora do jogo eleitoral. A ordem de prisão do ex-presidente ampliou a chance de uma vitória de uma agenda reformista nas eleições. Investidores e empresários se animam com a perspectiva de uma melhoria no ambiente de negócios. Entenda o que eles pensam e o que isso muda na economia na reportagem completa que está nas bancas e nas plataformas digitais da Dinheiro. Eu volto para o telão para mostrar o tema do programa desta semana. Vale a pena investir em fundos de investimento em direitos creditórios em tempos de juros baixos? Hoje, o quadro Descomplicando a Economia do nosso analista Luiz Arthur Nogueira está gravado e após a entrevista eu mostro a agenda da economia nesta semana. Vamos saber então com o Clever Lairana, nosso convidado, como ganhar dinheiro com os FDICs. Clever, seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Para começar o nosso programa, eu queria que você explicasse para quem não sabe o que são FDICs. O FDIC são fundos de investimento em direitos creditórios. São fundos regulados para a CVM para oferecer crédito para as pessoas jurídicas. Então, as empresas que antecipam recebíveis, que fazem vendas a prazo, podem recorrer aos FDICs como uma alternativa ao sistema bancário para obtenção de crédito. E o que é vantajoso para elas recorrerem ao FDIC nesse momento? O FDIC é mais uma alternativa, além do banco, para que elas façam as suas cotações diárias nas operações. Então, ela acaba encontrando uma opção ágil de oferta de crédito com taxas competitivas com as bancárias. Quer dizer, então a empresa acaba indo para um banco ou indo para um fundo de investimento e ver quais são mais vantajosos que vão antecipar esse dinheiro para ele. Exatamente. Desde que você tenha uma carteira de créditos a vencer, você pode fazer uso disso para antecipar os seus recursos e ter capital de giro para o seu dia a dia. Você pode recorrer ao banco ou pode recorrer ao FDIC para obter esses recursos. E ele recorre mais a um FDIC ou mais a um banco por conta do custo? Como que ele funciona esse leilão que ele faz ali nessa ponta? Você tem os fundos com uma especialização muito grande num único produto, que é a antecipação de recebíveis. Você tem o banco
com um leque de opções de produtos. Então, essa especialização dos fundos deu a ele uma capacidade competitiva importante. Então, ele tem hoje taxas para oferecer e tem agilidade e atendimento para poder oferecer equivalente ao do sistema bancário. Claro, a gente fala do lado do investidor, que o juros está baixo, está sendo mais vantajoso. Para uma empresa recorrer a um FDIC também tem essas vantagens? Quer dizer, o juro baixo também faz com que ele corra mais rápido para pegar um empréstimo, um crédito, para crescer, para fazer qualquer tipo de operação que ele precise? É o que está acontecendo. O mercado começa a dar uma visão de que há uma retomada da economia e as empresas começam a tomar mais recursos do que tomaram nos últimos anos, que foram anos de crise. E é o que tem feito esse mercado crescer. Tanto que no último ano o mercado de FDICs cresceu 30%. 30% no último ano? 30% no último ano. É bastante coisa, hein? É bastante coisa. Era uma carteira de 11 bilhões de reais que cresceu para 14 bi e 700. Esse é o mercado de multicedentes e multissacados. Cedentes é quem emite o título de crédito, sacado é quem paga o título de crédito. Então, o FDIC multicedente e multissacado, ele é o fundo que compra, que tem uma carteira bem diversificada, com vários cedentes e vários sacados. E esse é um mercado que cresceu, como te disse, no último ano, 3 bilhões e 700. O valor médio do título é de 3 mil reais. Então, são cerca de 5 milhões de títulos no mercado. 3 mil reais é pequeno, né? Um ticket pequeno. Título pequeno. É uma carteira, por isso que é um investimento de boa qualidade para o investidor que procura rendimento, porque você tem um investimento numa carteira bem pulverizada. Tá. E qual que é a taxa de inadimplência desses títulos, né? Quer dizer, imagino que por esse valor baixo você possa ter uma inadimplência alta. Não tem, porque quem faz o trabalho, o FDIC, ele tem alguns pilares, né? Um deles é a consultora de crédito, é a figura do participante do fundo que faz a avaliação de crédito, que escolhe os títulos que vão ser comprados. Então, é uma especialidade muito grande, então uma seleção muito grande dos títulos que entram para a carteira. Então, a inadimplência histórica tem sido ao redor de 2%. 2%, que é bem mais baixa do que o mercado de crédito em geral. É bem mais baixa. Que interessante, Kleber, que interessante. E quais são os tipos de empresas que podem tomar esse crédito? Ou tomar esse crédito via fundo, né? Então, qualquer empresa que faça uma venda a prazo, ela pode ser de qualquer setor, de qualquer porte, ela pode recorrer aos FDICs. Hoje a gente tem 70% do volume desses 15 bilhões de reais do mercado tomados por indústrias. As indústrias têm um dos ativos de crédito que são mais procurados pelos FDICs, que são as duplicatas. Então, por isso, as indústrias acabam concentrando maior volume de tomadores de crédito. Mas qualquer empresa de qualquer segmento pode antecipar os seus recursos no FDIC. Tá, dando um exemplo, por exemplo, um pequeno comerciante que tem ali uma franquia num shopping center, ele, se tiver algum recebível para fazer, ele poderia ir atrás de um fundo e... Ele pode. Ele vai encontrar um fundo que tem a aptidão de fazer operações com volumes menores e vai encontrar uma opção para poder antecipar os seus recebíveis. É mais uma alternativa para ele, se não estiver encontrando crédito na praça, ele pode ir com essa alternativa. Exatamente. Se ele não souber disso. Exatamente, é isso que acontece. Essa poderia ser a forma mais interessante, né? Você falou também duplicata, quer dizer, duplicata que faz a maior parte desses títulos. Quais são os outros tipos de título que tem dentro de um FDIC? Então, um título de crédito ele pode ser uma duplicata, ele pode ser um contrato, ele pode ser um cheque, ele pode ser uma nota promissória. Sempre que você faz uma venda a prazo e você tem um crédito a receber, você pode formalizar isso através da emissão de um título de crédito como esses que eu citei. E esses são os títulos de crédito que interessam e que podem ser cedidos ao fundo. E só mercado doméstico nacional que tem dentro desse FDIC ou algum contrato internacional também pode fazer parte? Não, apenas mercado nacional e apenas pessoas jurídicas. Por que não pode ser internacional? Tem algum motivo? Existem fundos específicos para mercado externo, mas hoje eles no mercado, na prática, eles têm muito pouco volume. Muito pouco volume, tá. E, bom, você falou então quase 15 bilhões aí numa carteira. Quantos fundos são? São 231 fundos hoje aqui no 231 Brasil. Fundos. 231 fundos. E tem espaço para mais? Tem espaço para mais. O mercado está crescendo. Os últimos 3 anos, a oferta de crédito foi muito restrita. Então, esses fundos cresceram a média de 20% ao ano. E a ideia é que agora, com a retomada de crescimento econômico, o crescimento se dê por aumento da demanda. Então, a gente acha que agora, esse ano, a gente vai manter esse crescimento ao redor de 20% em função
desse aumento no crescimento da demanda. Quer dizer, não é que vocês vão ter uma diminuição, ao contrário, vai ter uma competição maior até com os bancos para ficar com esse... O que provoca, na ponta final, uma taxa cada vez menor para o tomador de crédito. Que é muito mais interessante, né? Que é o objetivo de todo mundo. E para o lado do investidor, que a gente ainda não falou do investidor, quem pode investir e comprar um título de um fundo de investimento em direito creditório? Quem regula o fundo é a CVM e a normativa da CVM diz que quem pode comprar cotas de fundos de investimento em direito creditório são os investidores qualificados. Investidores qualificados são aqueles que têm R$1 milhão comprovadamente investidos no mercado. E tem que ser R$1 milhão investido, né? R$1 milhão em conta. Isso, um milhão investido. A gente já vai falar mais um pouquinho para o investidor como é que ele faz para investir num FDIC e vamos saber o que o Luiz Arthur Nogueira preparou no quadro Descomplicando a Economia de hoje. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e esse é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nesta semana vamos falar sobre a prisão do ex-presidente Lula. O que muda com a eleição sem Lula? Muda que Lula não será candidato e se ele continuar preso, ele vai ter uma influência menor nos demais candidatos. A grande pergunta, quem vai conseguir herdar os votos do ex-presidente Lula? É difícil responder, por quê? Não necessariamente o lulista é um esquerdista e não necessariamente o lulista é um petista. Portanto, não dá para afirmar que Fernando Haddad, se for o candidato do PT, vai herdar os votos de Lula. E também não dá para afirmar que Ciro Gomes, que é outro nome forte da esquerda, também vai herdar os votos de Lula. Terceiro lugar, aumenta a chance de uma agenda reformista vencer a eleição? A resposta é sim. Por quê? Dado que o Lula hoje representa uma agenda populista, uma agenda de Estado mais inchado, o Lula hoje representa aquele Lula raivoso lá de 1989, na medida em que ele está fora do jogo, a chance de um outro candidato de centro que defenda essa agenda que reformista vencer, essa chance aumenta. Consequentemente, isso anima o mercado. E aí responde a última questão. Qual o impacto da prisão do ex-presidente Lula na economia? É um impacto de otimismo. Não porque o mercado financeiro tenha bandeira política, que ele odeia o Lula. Na verdade, o que o mercado financeiro quer é previsibilidade no ambiente de negócios, assim como os empresários. Como o Lula hoje representa a incerteza, na medida que ele está fora do jogo, melhora o clima econômico. A bolsa sobe, o dólar cai e os investimentos voltam com mais força. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta com o Clever Lairana, diretor da Anfidic. Nosso papo é Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Clever, você estava falando no final do primeiro bloco sobre o tipo de investidor que pode investir num FDIC. Relembrando, então, é só qualificado? Exatamente. O investidor do FDIC, autorizado pela CVM, é o investidor qualificado, que é um investidor que tem, no mínimo, R$1 milhão investidos no mercado. Por que essa especificação em ser um investidor qualificado para um FDIC? Porque é um produto que requer informações, então a regularização desse produto através das normativas da CVM dizem que esse é um fundo que deve ser oferecido para poucas pessoas. Então, a régua é que esse investidor tenha conhecimento de atuação no mercado para que ele possa investir. Tá, então quer dizer, um cara que tem menos de R$1 milhão investido, ele não vai poder ter acesso a isso? E nem se for via um fundo de fundos? Não tem fundo de fundos de FDIC? Existem fundos de FDIC, sim. Então, esses fundos de fundos, eles são qualificados e podem investir em FDIC. Tá. E um investidor de um fundo de FDIC pode ter outra qualificação. Tá. Como que esse investidor sabe da rentabilidade desse fundo e, sobretudo, dos riscos desse fundo, né? Que é um investidor qualificado, ele também tem que ter acesso a um risco muito maior, né? Então, esses fundos, eles têm... Primeiro é importante falar um pouquinho como é que funciona esse mercado de FDICs. Ele tem 4 pilares. Ele tem o administrador, o gestor, o custodiante e os consultores de crédito. Os consultores de crédito são aqueles que fazem a seleção dos títulos, a cobrança dos títulos e fazem um contato direto com o mercado tomador. E
é importante conhecer que você tem hoje no mercado 5 administradores de fundo, você tem 5 custodiantes, tem 9 gestores e tem 193 gestores. Cada fundo, basicamente, gestores não, consultores. Consultores. Basicamente, cada fundo tem o seu consultor de crédito. Então, a diferença entre um fundo e outro se dá muito pelo trabalho, pela especialização desse consultor de crédito. Quer dizer, esse cara que vai ver o risco, esse cara que vai saber se o título está bom, se esse título vale a pena, é o cara mais importante pelo jeito dessa cadeia. Ele, do ponto de vista da formação da carteira, ele é o mais importante. Então, na medida em que ele escolhe esses títulos, é importante para o investidor conhecer quem é esse consultor de crédito, qual a expertise dele, qual o histórico dele, o que ele tem de governança para poder fazer o trabalho que ele faz. Essa é uma forma, e é por isso que o investidor qualificado tem essa exigência, né? Você tem que ter essa aproximação para poder ter informação sobre o produto. E esse consultor, ele é uma pessoa física ou é uma empresa que faz isso? É uma empresa consultora, com equipes comerciais, com equipes de crédito, de monitoramento de risco, de cobrança. Uma agência de classificação de risco, por exemplo, é um desse tipo de consultor para esse título? Não, uma agência de classificação de risco, ela atua para dar uma nota de rating a essa consultora. Aí também atua junto? Então, todas as consultoras de crédito têm nota de rating de agências reguladoras, né? De agências de risco. Então, essas agências dão notas para que o investidor saiba qual é a classificação de risco que ele tem. Tá. E outra característica desses fundos também é porque ele não pode ser sacado imediatamente, não tem um prazo, é conforme a emissão desse título, né? Existem os fundos abertos e os fundos fechados. Os fundos fechados têm características próprias em suas séries. Então, você tem prazo de amortização, prazo para resgate. Os fundos abertos, eles têm também as suas características próprias, mas eles podem ser sacados a qualquer momento. Desde que dado no regulamento, em D30 ou D60, ele pode fazer o saque. Então, existem os dois tipos de produtos, os fundos abertos e os fundos fechados. Tá. E outra coisa que você falou, que existem só 5 gestores e 5 administradores? Então você tem aí um campo para mais administradores e mais gestores entrarem. Tem um mercado promissor, crescente, e quanto mais agentes nesse mercado, melhor. E são só os grandes bancos ou gestores independentes já fazem parte desse mercado? Não, gestores independentes fazem parte desse mercado. Você tem hoje, eu estava dando o exemplo de uma carteira de 15 bilhões de reais com títulos de ticket médio de 3 mil, são 5 milhões de títulos. Isso gira com cada 45 dias, então isso dá um movimento de 120 bilhões por ano de giro. O montante de tarifas bancárias, que toda essa cobrança deve ser feita através do serviço bancário. Então, há muitos prestadores de serviço envolvidos nesse mercado que podem se interessar em participar deste mercado. Então, mais administradores são bem-vindos, mais gestores são bem-vindos, mais instituições bancárias são bem-vindas. Muito bom, muito bom. E se a gente olhar para o mercado brasileiro em comparação ao mercado mais desenvolvido, como os Estados Unidos ou o mercado europeu, que ponto a gente está hoje nos FDICs? Existe alguma semelhança lá fora com títulos assim? No mercado externo, os fundos de direitos creditórios, eles têm uma atuação mais restrita, né? Tá. Na verdade, não tenho muitos dados sobre E também devem ser mercados externos. diferentes, né? Como são mercados mais maduros, um acesso muito maior a crédito do que aqui que a gente tem dificuldade e sempre vai para os bancos, né? É interessante isso. O mercado externo sempre tem um crédito muito segmentado, né? Então, você isso. tem empresas dedicadas ao crédito de pessoa física, ao crédito de veículos, ao crédito de carros. Há uma segmentação já muito mais evoluída do que a daqui do Brasil, né? E muito mais acesso, né? Aqui que a gente tem essa dificuldade em conseguir crédito de outras maneiras, né? E até é importante que venha esse tipo de informação, porque as pessoas vão consultar não só para esse investidor qualificado, mas da parte também do tomador. Uma pequena empresa poder fazer isso pode ser uma alternativa ótima para ela amanhã estar aumentando seu capital de giro e fazendo a economia girar, né? E é uma forma de acessar o mercado de capitais, né, que é tão distante das pequenas empresas. Então, o FDIC é um mercado de capital à disposição do pequeno empresário, né? Se for da projeção desse ano, mais ou menos 20% de crescimento, o que vocês projetam para esse mercado de FDIC ao longo do tempo? Ele vai, né, na mesma curva do crescimento da economia, ele pode se afastar? Como que vocês enxergam isso no longo prazo? A gente acha que se você tomar como base a receita das empresas dentro do mercado interno, há uma estimativa ao redor de 7 trilhões, que metade disso possa significar venda a prazo, seriam 3 trilhões e meio ao longo
do ano. Nós temos um caminho longo aí ainda para trilhar de crescimento. Pô, 3 trilhões para 15 bilhões ainda tem um espaço espetacular, tem um espaço espetacular. E quando vocês olham para a economia hoje, Clever, otimismo para o que vai ser esse ano na economia brasileira? Otimismo. A gente que está muito próximo do cliente, do tomador final, a gente percebe o quanto foi difícil esses últimos 3 anos para ele, né? Quanta dificuldade ele sentiu no seu faturamento diário, nos pedidos, né? E o final do ano passado mostra para a gente como essa curva já começou a mudar de projeção. Então a gente está otimista, sim. A atividade econômica está demorando para engatar, mas está indo, né? Tá indo. Devagarzinho está indo. Exatamente. Clever, obrigado pela sua presença e participação. Muito obrigado. Agora que a gente já entendeu tudo sobre investimento em direitos creditórios, vamos saber o que a semana nos prepara, o que a gente vai entender nessa semana que começa com hoje, a expectativa do mercado financeiro com a declaração do economista-chefe do Banco Central Europeu, Peter Praet. Com a guerra comercial interferindo nas relações globais, Praet pode dar um panorama sobre a situação da zona do euro e os próximos passos da política monetária por lá, o que vai ser muito importante para países exportadores como o Brasil. A partir de terça-feira, todos os destaques serão aqui do Brasil, começando com o Índice Oficial de Inflação, o IPCA de março. A projeção é de um avanço bem tímido de 0,12% no mês, na comparação com fevereiro. Em termos anualizados, o IPCA deve ficar próximo a 2,9%, ou seja, uma inflação bem baixinha e bem controlada. Já na quarta-feira, a expectativa é com o STF. O ministro Marco Aurélio Mello deve levar ao plenário do Supremo Tribunal Federal as 2 liminares que contestam a prisão em segunda instância. Essa decisão é muito importante, pois pode não apenas colocar o ex-presidente Lula em liberdade, como todos os outros políticos presos pela Operação Lava Jato, como Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Jorge Pisciani, entre outros. Eu passo para a próxima tela e as informações de quinta e de sexta-feira serão relacionadas. Na quinta, o IBGE divulga a pesquisa mensal de comércio de fevereiro, que deve vir com uma alta de 0,4%. E na sexta-feira, o próprio IBGE apresentará a pesquisa mensal de serviços, com expansão provável de 0,3%. Os 2 indicadores mostram que a economia está se recuperando em todos os setores, porém de maneira mais tímida que a esperada pelos economistas. Isso significa que o crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre caminha para um avanço abaixo de 0,5%. E chegamos ao fim desse Dinheiro na semana de 9 de abril de 2018. Muito obrigado pela sua companhia. E fique ligado no nosso site todos os dias. Às 5h30 da tarde, Giovana Pagel e Priscila Arroio comandam o Dinheiro ao Vivo, com um resumo das principais informações do dia na economia. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau!